Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos mostrar um pouco de como montar uma carteira. Eu vou usar uma estratégia que normalmente uso, que é 70% em FI, 30% em ações, né? Sendo também usando esse método também dentro de FI, dentro de ações também. E também vamos usar, montar essa carteira com R$ 200, cara. Então não tem desculpa, né? R$ 200 dá para todo mundo montar a sua carteirinha e começar a investir e virar um investidor aí, e começar a ganhar dividendos. Beleza? Bom, vocês estão vendo aí uma planilha que eu normalmente sigo ela. Eu marco a minha estratégia aqui, quanto que eu vou usar e começo a marcar meus ativos aqui dentro. Beleza? E quais ativos que eu vou escolher hoje? Primeiro, fundo imobiliário, eu escolhi um BTLG 11, tá? Que é um ativo, é, opa, desculpa, em FI, o BTLG 11, que é um ativo de logística, tá? Ele tem muito fundamento, então quando a gente fala em ativos, a gente tem que dar uma pesquisada no ativo. Então, vou lá no investidor 10, BTLG 11. Aí aqui eu vou dar uma olhada em alguns parâmetros dele. Por exemplo, a cotação dele hoje é 96,86. Ele está com PVP de 0,93, ou seja, um PVP abaixo de 1 para um ativo de tijolo, né? Então isso faz com que ele esteja mais barato do que tem os custos dos galpões logísticos que ele tem. Então, fundo de tijolo, né, que a gente viu aqui, vacância super baixa. Lembrando que a vacância o ideal aí é você colocar uma medida, mas o máximo que eu colocaria é 10%. O ideal é menos que isso. Então, 2% é quase zero, né? Se a gente for falar de galpão logístico, então tem muito cotista, né? São 300 mil cotistas, né? São bastante cotista. A cota dele seria o valor de 103,84 e ele ainda te dá um dividendo mensal muito regular de 78 centavos. Se a gente olhar aqui, ó, os dividendos dele, né? São um dividendo muito regular. Então você vai olhando, você vai vendo que tem pouca alteração na escadinha, então é um ótimo ativo, né? Então, não tem por que não adicionar na nossa carteira, né? É um ativo muito bom, na minha opinião, tá? Então, para mim, BTLG 11 é um hoje que tem um patrimônio muito grande, ele faz muito sentido estar na minha carteira, tá? Outro ativo que eu gosto de mostrar e eu falo que em fundos imobiliários faz total sentido você ter é um ativo MXRF11. Por que que eu falo disso? Tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, tá, gente? É o que eu faço, é a minha estratégia. Primeiro, cotação 903. É um ativo de papel, mas ele está abaixo de 1. Então, como os ativos de papel eles seguem bem o PVP, então abaixo de 1 faz muito sentido você estar comprando ativos de papel. Além disso, a liquidez diária é absurda, né? Você vê aqui que são mais de 11 milhões que você consegue comprar, ou seja, é um dos maiores ativos da bolsa. É um ativo muito bom. Além disso, ele paga, né? Você vê que o preço dele ele paga 9 centavos. Então é muito bom. O valor patrimonial de 4 bilhões é excelente ativo para se ter na sua carteira. Então ele também entra na minha carteira de R$ 200, MXRF11, né? Aí você fala assim, Carlos, mas quanto eu gastei até agora? Então, se você olhar no que eu penso, eu colocaria hoje é, 5 ações do MXRF11, tá? Então, se a gente fosse colocar ele aqui, valor dele, né? Então, vamos pensar em valores agora.
Então, MXRF11, o valor dele atual que a gente viu aqui, ó, R$ 9,03. Então, eu colocaria umas 5 cotas, né? Então, se a gente fizer um cálculozinho, 5 vezes o valor dele, que é 9,03, é isso mesmo, né? 9,03, você estaria falando de R$ 45. E aqui a gente colocaria o BTLG. Então, se a gente voltar aqui, o BTLG está 96,86. Então, 90, 96,86, certo? Você teria uma cotinha do BTLG 11, né? E ainda não deu R$ 200, hein? Calma aí que ainda tem mais. Então, aqui de fundo imobiliário você tem R$ 142, certo? Já estaria com uma carteira inicial de 140 só de fundo imobiliário. E aí, como eu falei, eu colocaria ações também para começar a diversificar o tipo de ativo, né? Você tem FIs, claro, com um pouquinho maior o valor, porque eles te dão rendimentos mensais, são regulares, mas eu teria ações também. E aí, quais ações que eu colocaria na minha carteira? A primeira ação que eu colocaria seria BBAS3. Tá, quem é BBAS3, Carlos? BBAS3 é Banco do Brasil, gente. Banco do Brasil, né? Tá aqui, ó, Banco do Brasil, BBAS3. Por que que eu colocaria Banco do Brasil? Primeiro, é, bem sabemos que Banco do Brasil é um ativo brasileiro que dificilmente vai falir, né? Então é uma ação que a gente pode colocar com uma certa tranquilidade. Além disso, o dividend yield para uma ação de 9,3 é muito bom, né? Ele está com PVP baixo de 0,89, ou seja, ele está mais barato do que ele deveria ser, né? Você vê que é um banco muito estável. Se a gente olhar a rentabilidade dele aqui, ó, se você tivesse investido há 10 anos atrás, você teria 300% de valorização nisso. Então, assim, para mim faz muito sentido o Banco do Brasil, né? Então, mais uma cotinha de Banco do Brasil, 27,98. Depois disso, é, eu procuraria dentro de ações. Ações a gente tem que lembrar que tem é, é, setores muito estáveis da economia. Um deles é banco, que a gente está falando de Banco do Brasil. Outro são as elétricas, energia elétrica. Energia elétrica, a gente precisa de energia elétrica, né, gente? Então, como eu volto falando sempre, energia elétrica a gente usa o dia inteiro. Quando você vai carregar seu celular, é o notebook, é a sua geladeira. Então, sempre vai precisar de energia elétrica. Então, outro que eu colocaria aí, na minha opinião, muito bom, é que é a nossa CEMIG, né? E aí compraria a CEMIG 4, porque se a gente lembrar lá do outro vídeo, quando eu falei para vocês, porque a letrinha 3 e 4, o 4 é o preferencial para dividendo. Então, se você está querendo receber dividendo, como é a minha estratégia, como eu quero ter uma renda passiva, então eu acho necessário você entender as letrinhas para saber o que você está querendo. Então, no meu caso, um dividendo de quase 15%, né? 14,39% é muito bom. O valor de R$ 10, então eu pegaria aqui, ó, CEMIG 4, pegaria mais duas ações, né? Do valor de R$ 10. Opa, o R$ 10, que me dariam R$ 20, certo? Me sobraria aí quase R$ 10, né? Se a gente pegar aqui a soma, né, de FI mais Banco do Brasil mais a CEMIG, estaria com R$ 189. Eu ainda colocaria mais uma empresa aqui para ficar
redonda a nossa carteira. O que que eu faria? No meu caso, eu iria em Sanepar. E na Sanepar 4, né, como a gente falou antes, porque o que me interessa é o dividendo, é uma empresa super estável de pagamento, tá com PVP baixo, ou seja, o valor tá ótimo, 5,67. Então, para fechar nossa carteira, eu pegaria a Samp 4, uma cotinha igual ao valor de hoje, que é 5,67. Então, igual a uma vezes 5,67. E fecharia a nossa carteira de R$ 200 num valor de 195,66. Estaria ali dentro dos R$ 200 que a gente quer, que a gente imaginaria. Então, montaria uma carteira com 70% do meu dinheiro sendo fundos imobiliários, recebendo dividendos mensais, e colocaria ali algumas açõezinhas que são de setores perenes, são chamados setores perenes, né? Sanepar, se você vê, é uma companhia de saneamento básico do Paraná. Então, saneamento básico é água, a gente precisa de água, né, gente? Esgoto, tudo isso. é, são empresas muito perenes dentro da Bolsa de Valores, e eu acho que isso ajudaria nossa carteira montando, e é uma carteira que você pode. Claro, toda carteira tem que ser mutável, né? Ela tem que, você tem que movimentar se a empresa for mal ou for bem, ou se não fizer mais parte da sua estratégia, mas é assim, são empresas que daria para você levar por um longo tempo até uma aposentadoria, se fosse o caso seu, né? Tendo rendimentos aí sempre, né, regulares, rendimentos regulares, e estaria sempre dentro daqueles R$ 200, ou seja, não é muito dinheiro, daria para você investir todo mês, sem deixar de furar, que isso faria com que você, ao longo do tempo, tenha um patrimônio grande aí. Então, gente, aí está um exemplo de carteira, montei no Excel para vocês, sem usar Investidor 10. Montei ali para vocês só dando um exemplo de carteira do que eu faria, né? Então, lembrando que isso não é uma recomendação de compra, né? É apenas do que eu faria. E são empresas perenes, são empresas estudadas, que têm grandes capitais, poucas dívidas, então estaria dentro da minha estratégia, sim. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esqueça de dar um like, compartilhar para mais pessoas, para esse vídeo chegar para mais pessoas. Lembrando, todo sábado, uma vez por semana, a gente lança um vídeo aqui no canal. Então, se não assistiu os outros vídeos, corre lá, pega tudo lá para você assistir. Maratona o canal aí. Valeu, obrigado.